nesses dias tão difíceis. Nós te pedimos a tua graça e que o teu Espírito Santo venha falar conosco e nos abençoar neste dia, em o nome santo de Jesus, e todos digam amém. Uma breve reflexão nesta manhã. Peço que os meus companheiros abram as vossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. E versículo de número 20. Atos 4 e 20. Diz a palavra do Senhor: porque não podemos deixar de falar tudo o que vimos e ouvimos. Diga comigo no 3, falar. 1, 2, 3. Vimos, 1, 2, 3. Ouvimos, 1, 2, 3. Glória a Deus. Amados, todos nós, para chegar aqui hoje, percorremos uma estrada, uns uma estrada mais longa, outros uma estrada menos longa. Porém, nessa estrada nós vínhamos conversando, tomando um chimarrão e observando placas que nos guiavam, placas de indicação, placas de advertência, que nos davam um rumo, nos indicavam, nos advertiam de situações da estrada, e nós, como bons motoristas, obedecemos, porque caso contrário poderíamos não ter chegado aqui. Quando nós nascemos, todos nós ingressamos também nesta longa estrada da vida, como diz uma canção ali fora, e nessa trajetória nós nos deparamos desde criança até a velhice com placas, com regras, com normas, com leis que norteiam a nossa vida, nos dão direitos, nos dão deveres, e também nós precisamos observá-las e obedecê-las. Caso contrário, também nós perdemos a nossa qualidade de vida. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, através da fé, nós ingressamos também numa estrada, agora o caminho da salvação. E nesse caminho da salvação, também, nós vamos diariamente nos deparar com placas. Todas elas estão registradas nesse GPS, que nos mostra o caminho da salvação, que vai nos levar também ao destino, que é a glória celestial. E nós precisamos obedecer essas placas, porque nós estamos aqui como peregrinos, passageiros, todos nós queremos chegar no mesmo destino. E como as placas das rodovias, elas valem para todo tipo de veículo, seja carro, seja moto, seja caminhão, seja carro novo, seja carro velho, seja carro nacional, seja carro importado. As placas registradas, eu já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, registradas na Bíblia Sagrada, que norteiam o cristão, elas também valem para todos, valem para o jovem, valem para o adulto, valem para o velho, valem para o gaúcho, valem para o paulista, valem para o mineiro, valem para o brasileiro, valem para o venezuelano, valem para o africano, valem para todos. E todos nós temos que observar essas placas e obedecê-las. E são placas que nos ajudam a chegar no destino. É bem verdade que nesse caminho, muitas vezes, a gente se sente cansado na caminhada, e aí a gente olha para a palavra e a gente encontra a placa de Isaías 41:13, que diz: ei, não temas, eu ajudo vocês, eu tomo vocês pela mão direita, eu levanto vocês, eu ajudo vocês a prosseguirem. Aí nós seguimos nessa estrada, e às vezes a gente se sente cansado, doente, pensando até em desistir. Às vezes nos sentimos mal, como hoje alguns irmãos ficaram doentes, mas aí aparece a placa quando nós olhamos para a Bíblia, lá de Êxodo 15:26, só um pouquinho: eu sou o Senhor que sara vocês. Aí nós nos animamos de novo e continuamos caminhando. Mas nessa caminhada, muitas vezes, a gente acaba se chateando com algum companheiro, às vezes com algum irmão da igreja, com alguma ovelhinha, mas aí a
aparece uma placa para nós nessa caminhada, Salmo 133. Ei, ó quão bom e quão suave é que vocês permaneçam unidos nessa caminhada. E assim por diante, eu poderia citar muitas e muitas placas, mas o tempo não me permite. Mas tem uma placa que muitos de nós temos ignorados, e nesse tempo final é muito importante nós observarmos. Essa placa está na carta de 1 João 1:3, que diz o seguinte, ou melhor, 2:17: filhinhos, pastores, obreiros, é já a última hora. Queridos, estamos vivendo a última hora da igreja aqui na terra. Quando falo em hora, falo em tempo. Que tempo é esse, pastor Elias? É o tempo que nós precisamos mais do que nunca fazer aquilo que fomos chamados a fazer nessa única e tão curta vida aqui na terra. Jesus disse: sabe o que vocês vão ser na terra? Vocês serão minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Aqui está a doutora Nádia. Testemunha é aquela pessoa que fala do que viu e ouviu. Não tem como qualificar uma pessoa como testemunha, não tem como chamar ela numa delegacia, numa audiência, no fórum, se ela não viu ou não ouviu alguma coisa. Então, para ser testemunha, eu preciso falar do que eu vi e do que eu ouvi. E é por isso que Paulo escreveu aqui, nós lemos, porque nós não podemos deixar de falar, crentes, falar, pastores, falar, missionários e missionárias, de tudo que nós já vimos até aqui, nós ouvimos. É um tempo difícil, e eu quero falar um pouquinho sobre o ouvir. Estamos vivendo um tempo em que estamos ouvindo muitas vozes estranhas, que não procedem da boca de Deus. Como é difícil, as pessoas não estão ouvindo a voz verdadeira. Hoje filhos já não ouvem os pais, ou até ouvem, mas não obedecem. Ovelhas não querem mais ouvir o conselho dos seus pastores. Pastores já não querem mais ouvir a voz, os conselhos dos seus superiores. Maridos não querem ouvir a opinião das esposas, e as irmãs vão gostar aqui agora. Eu tenho ensinado na igreja 4 vozes que são extremamente confiáveis, vozes extremamente corretas, que você pode ouvir e obedecer e fazer, que você vai se dar bem. Primeiro, é lógico, a voz de Deus. Essa voz, ela é inexplicável, é incomparável. Segundo, a voz do pai e da mãe. Todo pai e toda mãe quer o bem do seu filho. Terceiro, a voz do pastor. O pastor sempre vai querer a saúde espiritual das suas ovelhas. Quarto, a voz das esposas. Diga amém, irmãs. Porque tem homens, tem esposos que não querem, acham que pode resolver tudo sozinho e não precisa a opinião da esposa. Aí ali na frente quebra a cara, faz um mau negócio, toma uma decisão precipitada porque não consultou a sua metade. Pois eu quero dizer, aprenda a ouvir esta voz confiável, que é da mulher que Deus escolheu para estar ao teu lado, para ser ajudador em tudo que você precisar. Vozes estranhas, duvidosas, que não vêm de Deus. Essa poluição sonora que as pessoas têm ouvido tem feito com que muitos ouviram e acabaram parando no meio do caminho. Existe um hino assembleiano que diz: passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas vão terrestres são esplendores, eu conquistarei o meu lar. Está dizendo que no meio do caminho nós vamos ouvir vozes que parecem como passarinhos cantando. Parece belas flores, é bonitinho. Não, essa voz é importante, siga essa voz, você vai se dar bem. Mas não são verdadeiras. São vozes que enganam. Então nós precisamos fixar o nosso olhar na voz que vem do alto. Por isso que o salmista disse: o meu socorro, eu vou ouvir a voz que vem de cima, porque voz que está na terra muitas vezes nos engana.
E é isso que me preocupa. Nós estamos ouvindo vozes que estão muitas vezes nos tirando do foco. E eu me lembro aqui de Neemias, quando estava construindo, estava lá faceiro, construindo uma grande obra. Aí chega Tobias, Sambalate, diz: ei, Neemias, para com isso aí. Vozes estranhas que queriam tirar o homem do propósito. Ele disse: não, eu não vou parar. Não, para, olha, vem para cá, vamos passear aí pela cidade, aí, deixa isso aí, rapaz, tu está sozinho. Mas a Bíblia diz que ele olhou para baixo e disse: ei, não, essa voz não vem de Deus. Eu estou fazendo uma grande obra, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aqueles que dizem: ei, mas sai dessa igreja, sai dessa convenção, muda disso, vem para cá, vem para lá. Ô Fernando, nem adianta se candidatar, não vai dar certo, tem muita gente forte, é a primeira vez. Vozes estranhas. Nós temos que dar ouvidos a vozes confiáveis, e quando Deus fala é só obedecer, porque nós vamos nos dar bem. Daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, porque eu estou fazendo uma grande obra para o meu Deus. Abaixaramanai. Última hora também é a hora de vermos o que, pastor? Como nunca antes, as telas, as mídias estão trazendo para as vidas dos nossos familiares cenários terríveis, coisas feias, coisas ruins que penetram pela janela da alma e acaba contaminando o corpo, contaminando a mente e contaminando a nossa alma. Por isso que o salmista, ele disse no Salmo 141:8: meus olhos estarão fixos não nas coisas da terra, meus olhos estarão fixos no Senhor que fez o céu e a terra. O mundo olha para o mundo, o crente olha para Deus. O mundo olha para o mundo, o cristão olha para Deus. Você pode dar um amém bem alto? E aí Paulo disse: o que me traz, ou melhor, ele disse: eu trago a memória, eu vejo, eu leio, e eu trago a memória, eu ouço louvores, e eu trago a memória, porque na memória a gente guarda o que a gente lê, na memória a gente guarda o que a gente ouve. Ele disse: eu trago a memória o quê? O que me dá esperança. Esperança do quê, pastor Elias? Esperança de que para nós, para mim e para você, tem coisa boa chegando, tem promessas de Deus que vão se cumprir ainda este ano. Diga amém. Promessas de saúde, promessas de paz, promessas de tranquilidade no meio da crise, promessas de que portas vão se abrir, promessas de que Deus vai te prosperar em todas as áreas da tua vida. E eu quero compartilhar com essa igreja aqui hoje as mesmas promessas que Deus fez para mim e para a igreja em Veranópolis, que 2022 será um dos melhores anos para nossas vidas. Diga amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas a última hora também é a hora de nós falarmos, nós ouvirmos vozes corretas, confiáveis, nós vermos e trazer à memória o que nos faz bem e nós falarmos. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então o que entrou, o que penetrou pelos nossos ouvidos que nós ouvimos, o que penetrou pelos nossos olhos que nós vemos, é o que nós temos no coração. Ora, eu só vou falar o que penetrou na minha vida. Por isso que tem bocas que falam o que não devem, por isso que tem bocas que blasfemam, mas tem bocas, e aqui tem muitas bocas que louvam o Senhor Jesus, adoram Ele, porque viram milagres acontecendo, ouviram falar de tanta coisa que Deus fez, que Deus faz e que Deus fará. E Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo. Ele quis dizer: coloque no depósito no teu coração o que é bom, porque o que tiver no depósito vocês vão falar, e o que vocês falarem vai produzir muito para o reino dos céus. Discursos lindos não adiantam mais. Discursos bonitos nos púlpitos não convencem mais pecadores. Palavras lindas não convencem mais pecadores. O que convence pecadores e traz eles ao pé da cruz são palavras recheadas do poder de Deus. Por isso enchei-vos do poder de Deus, disse Paulo. Pastores, obreiros, a nossa riqueza não está
em igrejas grandes, em templos grandes. A nossa riqueza não está em salários elevados. A nossa riqueza não está em títulos importantes. A nossa riqueza está dentro de nós, que é a presença do Senhor Jesus Cristo. Obreiro, pastor, você pode ter tudo, mas se não tiver a presença, nós seremos obreiros frustrados. Se não tivermos a presença, não veremos milagres nos cultos. Se não tivermos a presença, não veremos pessoas se dobrando aos pés da cruz. E a presença de Deus, ela gera movimento, ela gera transformação. Quando nós temos a presença, nós conseguimos derrotar gigante todos os dias. Diga amém. A presença gera movimento. A Bíblia diz que desde o início a terra estava lá sem forma, vazia, mas houve um movimento. Existiu um movimento do Espírito Santo que pairou sobre o planeta Terra. E a partir daquele movimento, aquele cenário mudou. O que era feio ficou bonito. O que não tinha luz virou claridade. Oh, quando tem movimento, as coisas acontecem. O povo de Israel só se movia, só caminhava em direção à terra prometida, porque havia a presença de Deus no meio daquele povo. Paulo, ele até que ele não tinha presença, ele era um homem ruim, você sabe disso, mas depois que ele recebeu a presença de Deus, lá na estrada de Damasco, Paulo não parou mais. Paulo não só caminhava, mas Paulo corria, e ele ganhou milhares e milhares de vidas para o reino dos céus. A presença de Deus só não gera movimento, mas ela também nos dá a direção. O povo de Deus estava lá caminhando no deserto, e a presença através da coluna e da nuvem estava lá. E eles seguiam aquela direção, seguiam aquela voz, seguiam aquele GPS, seguiam aquelas placas. Ei, tem gente precisando de uma direção. O que eu faço? Compro, não compro? Vendo, não vendo? Me mudo de cidade, não mudo? Mudo de igreja, não mudo? O que eu faço? Ajudo, não ajudo? Ei, busque a direção de Deus, e ela vai te dar a direção que você precisa. Para finalizar, tenho 2 minutos, estou abreviando. A presença de Deus que nos enche através do ver e ouvir, além de movimentar a sua igreja, além de dirigir e nos dar toda a direção que nós precisamos em todas as áreas das nossas vidas, principalmente até no ministério. A presença de Deus também, ela gera milagres. Diga amém. Eu volto ao povo de Israel, estava lá, mas nada faltou para eles. A presença de Deus estava lá de dia e de noite. Precisava de água, tinha água. Precisava de comida, tinha o maná. Precisava de calçados, tinha. Precisava de qualquer coisa, a presença do Senhor está lá. E a mesma presença está aqui nesta convenção. Diga aleluia. Presença em nós nos dá autoridade. E a palavra diz que a autoridade, a palavra já está em nós, já está guardadinha. Bate no peito e diz: a presença está na minha vida. Quem tem presença tem autoridade de Deus. Quem tem presença, a Bíblia diz, se a palavra está em nós, nós já vencemos o maligno. Então, crentes, 1 minuto, fale a palavra, pregue a palavra, glorifique a palavra, grite a palavra, fale das boas novas de salvação, anuncie o ano aceitável do Senhor, porque nós temos esse remédio que o mundo precisa. O que eles não têm, nós temos, e é de graça. Aleluia! Você foi chamado para ser uma testemunha de Cristo nesta terra. Então fale o que você tem visto e o que você tem ouvido. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Anuncie para esta cidade, anuncie para a cidade de onde você veio, anuncie para a tua igreja, anuncie para o estado, anuncie para o país que Jesus Cristo é o Senhor e que grandes coisas Ele fará por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe neste dia. Oh, que maravilha conseguir fechar no tempo, pastor. Louvado seja Deus. Olhe para quem está do lado e repita comigo assim, ó, bem alto. Olha para quem está do lado, dá uma olhadinha. Diz assim: então, combinamos assim,
Eu oro por você e você ora por mim. Você pode aplaudir Jesus?